Luz da uma nação. Pessoal, bom, só explicando, viu? Por que desse negócio da camisa, como tá falando da camisa? É porque eu tinha que escolher uma bem bacana, né, para poder gravar as aulas. Eu peguei a mais bonita que tinha lá, tá? Então vamos lá, gente. É o seguinte, capítulo então, né, capítulo 9 aí, o penúltimo. Vamos rapidamente, gente, ó, assunto importantíssimo do capítulo 9, né? Ó, eu vou falar para você, se você tiver condição de, nesse restinho de tempo que ainda falta aí para a prova do Enem, se puder dar uma lida nos textos desse capítulo, é interessantíssimo, viu? Porque, qual que é o tema? Movimentos sociais e rebeliões no Brasil. Esse movimento cai pra caramba, né? Sob pena de ser repetitivo, né? Daria para ficar falando disso aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 aulas, né? Mas em razão do tempo a gente não tem como ficar entrando em detalhes mesmo, então eu tenho que indicar para vocês aquilo que é mais importante, comentar aquilo que é essencial para o entendimento do assunto que vocês vão precisar aí. Então, tá bom, gente, durante toda a história do Brasil, né, ou durante quase toda ela, sempre ocorreram rebeliões na nossa história, né? Então, se a gente for analisar no período colonial, por exemplo, nós teremos aí as chamadas rebeliões nativistas, tá? Ou movimentos nativistas, e as rebeliões ou movimentos emancipacionistas. Foram os dois tipos de movimentos que nós tivemos de rebelião aqui no Brasil. Dos movimentos nativistas, aqueles que são considerados os mais importantes, mais famosos, que de repente podem aparecer aí, são a Revolta de Beckman, tá? A Guerra dos Mascates, a Revolta de Filipe dos Santos, tá? A Guerra dos Emboabas, a Revolta de Filipe dos Santos, já falei. Então, essas são consideradas aí as principais. A insurreição pernambucana também é citada, mas essa entra muito pouco aí em provas de vestibular. Quase não é falado, apesar de ser um evento bastante importante da nossa história. Então, eu indicaria esses movimentos aí como sendo os movimentos mais importantes aí dos movimentos nativistas. Qual é a marca desses chamados movimentos nativistas, gente? O não questionamento da exploração colonial. Na hora que você estiver lendo sobre esses movimentos que eu acabei de citar, você vai perceber que nenhum deles tinha como proposta o rompimento do Brasil com Portugal, o rompimento de qualquer que seja a região do Brasil com Portugal, tá? Eles não falavam disso. E por quê? Não é porque eles estavam satisfeitos, é porque eles não tinham condições de enxergar a realidade, né? Naquela época, ou seja, século XVII, esses movimentos são todos do século XVII, alguns do início do século XVIII, né, como é o caso da Guerra dos Emboabas e da Revolta de Filipe dos Santos, que tem relação com o surgimento da economia mineradora, né? Esses movimentos eles ainda não tinham assistido ao iluminismo, à independência dos Estados Unidos, né? Então, sem essas informações aí, eles acabavam ficando limitados em brigar entre eles, entre os próprios colonos. É o caso da Guerra dos Mascates, que foi uma briga entre a cidade de Olinda com a cidade de Recife, né? Ou então brigar contra os governantes locais, como foi o caso da Revolta de Filipe dos Santos, que estavam brigando por causa de aumento de impostos, da criação das casas de fundição lá na região mineradora, né? Então a briga deles era contra o governante local, ou então era entre eles mesmos, tá? Entre os próprios colonos. Então você percebe que nenhum desses movimentos aí houve a preocupação de lutar contra a dominação colonial, tá? Por isso que a gente faz essa divisão dentro do período colonial dos chamados movimentos nativistas, tá? Com os movimentos emancipacionistas. Essas rebeliões, os movimentos emancipacionistas, como o próprio nome já diz, queriam a independência e a emancipação do Brasil, tá? Então, essa é a principal diferença que existe entre eles. Então, já nos movimentos emancipacionistas, o que já tinha acontecido, né? Então, primeiro, quais são os dois principais? Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, e a Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, de 1798. Tá? Essas duas já assistiram à independência dos Estados Unidos, já tiveram contato com aquilo que se chamava Revolução Industrial, né? As ideias iluministas estavam em voga, já conheciam essas ideias, enfim, já tinha todo um referencial aí, né, para eles poderem usar como inspiração na luta pela independência do Brasil. Além de outros fatores internos, né, como por exemplo a decadência da mineração. Tá?
No caso da Conjuração Baiana, além desses fatores externos que eu citei aí, você pode acrescentar a Revolução Francesa, né, que eles tiveram uma influência muito forte da Revolução Francesa. Muita gente pergunta, por que é a Inconfidência Mineira? Não, professor, é porque quando o movimento foi descoberto, o pessoal foi preso, naquela ocasião ainda não tinha acontecido, não tinha começado a Revolução Francesa, apesar de ser o ano o mesmo, né, o 1789 no caso. Bom, além dessas informações, o que é importante você saber sobre esses movimentos nativistas? A diferença que existia entre os dois, ou seja, entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Então guardem isso, gente, porque não dá para entrar em detalhe. Se analisando as propostas e a liderança desses movimentos, você percebe que um é elitista, o outro é de caráter popular. Qual era o elitista? A Inconfidência Mineira. Então, se analisando as propostas do movimento, não falava de fim de escravidão, nem nada disso, né? E analisando a liderança, só gente importante e tal, com exceção de um que foi enforcado lá, o Tiradentes, né, que levou a pior. Tá? Então, você percebe que esse movimento foi um movimento de caráter elitista. Já a Conjuração Baiana não. Essa aí, você encontra pessoas das camadas mais baixas na liderança do movimento e as propostas falavam em uma república igualitária, onde todos fossem tratados iguais, né? Onde não houvesse discriminação racial, nem nada desse tipo. Tá? Então, ali dá para perceber uma clara marca popular nesse movimento. Mas muito bem. Passado esse período colonial aí, dentro do chamado período joanino, aquele período de permanência da família real aqui no Brasil, nós tivemos a Revolução Pernambucana de 1817, né, que lutava contra o absolutismo, né, e tinha como razões principais aí o aumento de impostos, a inflação que acontecia no Brasil, justamente por causa da presença da corte real e da família real aqui no Brasil. Passado o período joanino, começaria então o primeiro reinado. O primeiro reinado, um período totalmente conturbado, né? Dom Pedro I tomando medidas arbitrárias, se mostrando não ser um bom administrador, e também sofrendo muita resistência da elite brasileira, que boicotou o governo dele o tempo todo, né? Então, juntando tudo isso aí, o governo dele não foi nada bem assim, na área econômica. Foi uma época de baixa das exportações brasileiras, a mineração já estava, né, em decadência há muito tempo, então ele teve um governo assim bastante difícil. E por causa das medidas autoritárias dele, como por exemplo o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte e a elaboração de uma Constituição muito autoritária, com a criação lá do quarto poder, que era o poder moderador, né, fez com que estourasse em Pernambuco, mais uma vez, a chamada Confederação do Equador. Né? Então essa Confederação do Equador dessa época aí é considerada a rebelião mais importante. E aí ele abdica do trono, né, depois lá da noite das garrafadas e tal, e depois, como ele deixou como sucessor o filho dele, que só tinha 5 anos de idade, o Brasil passou a ser governado pelos políticos, o pessoal da elite, né, que já estava de olho aí no poder há algum tempo. Muita gente diz até que a abdicação de Dom Pedro foi uma espécie de complemento da independência do Brasil. Né? Mas enfim, esse período posterior, que foi o período regencial, né, ele foi um período assim tão difícil, ou mais, eu diria mais, que o primeiro reinado. Né? Aqueles problemas econômicos, a crise econômica foi herdada toda do primeiro reinado e não foi resolvido durante o período regencial. E para complicar, a elite começou a brigar, né, com ela mesma, ou seja, os membros da elite brigaram entre si, tá joia? Então se dividiram lá entre liberais e conservadores, e o pau quebrava entre eles, né? Isso causou muita instabilidade política, a ausência de um imperador no trono, né? Somado aí com os problemas econômicos, transformaram o período regencial num período extremamente conturbado, com várias rebeliões, aquelas chamadas rebeliões regenciais, né? Rebeliões essas famosas, minha gente, não tem jeito, vocês vão ter que, não dá para eu falar de todas aqui agora, mas as principais quais foram? A cabanagem, a revolução, todas essas revoluções, com exceção da Farroupilha e da Sabinada, foram movimentos com uma fortíssima participação popular, que assustou muito a elite da época. Inclusive a cabanagem foi o primeiro movimento, né, de rebelião, um movimento rebelde no Brasil, em que o povo conseguiu chegar ao poder. Né? Então, vamos lá, quais são os movimentos mais importantes desse período aí? A cabanagem, que aconteceu no Pará, a balaiada, que aconteceu no Maranhão, né? a Sabinada na Bahia, né? Esse um pouco mais elitista, tá joia? A revolta dos malês, que foi uma rebelião de escravos que aconteceu na Bahia, né?
transformando aí Salvador num palco de guerra, né? Por mais de uma semana a cidade esteve dominada pelos negros libertos e também por alguns escravos que conseguiram escapar, né? E depois a Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, tá joia? Então essas seriam as principais. Bom, o que eu tenho que saber disso aí, professor? Além desse contexto que eu expliquei para vocês, da briga entre conservadores e liberais, e da crise econômica herdada no período anterior, o fato do imperador ainda ser menor, não poder governar, tudo isso contribuiu para esse quadro de rebeliões no Brasil, né? Mas cada uma dessas rebeliões teve suas causas específicas, então é legal você saber, né, além dessas causas gerais que eu acabei de comentar aqui, qual é a causa específica de cada uma delas, né? Não dá para falar de tudo aqui agora, infelizmente, tá, gente? Procura aí alguns resumos, vocês vão encontrar lá no meu blog. Não sei se de todos os assuntos que a gente abordar aqui vocês vão encontrar lá, mas pelo menos de alguns dá para vocês encontrarem, tá? Então procura algum resumo, se por acaso lá no blog não tiver, dá uma olhada aí em outros lugares, tá? Porque é interessante, na própria apostila os textos estão comentando sobre essas rebeliões, é legal. Passado o período regencial, né, aí cansado de tanta confusão, né, esses movimentos, a maioria deles eram separatistas, o Brasil correu um sério risco de ter o seu território, né, fragmentado. Então eles acharam melhor, mais prudente, aclamar o imperador ainda menor de idade, já capaz de governar o Brasil, né? Então foi o famoso golpe da maioridade, e começaria ali, então o segundo reinado, né? No segundo reinado, rebelião interna só teve uma, que foi a Revolução Praieira, que aconteceu no ano de 1848, que teve como fonte de inspiração as revoluções de 1848 lá na Europa, a chamada Primavera dos Povos, né? Aquela luta dos povos da Europa contra os governos absolutistas europeus, né? E aqui no Brasil, essa luta acabou servindo de inspiração, né? E até mesmo o socialismo, que esteve presente lá nas revoluções de 1848, esteve presente também nessa Revolução Praieira de 1848, que adivinha onde que foi? Pernambuco, né? Então a influência do socialismo, a influência, né, das ideias liberais lá das revoluções de 1848 foram um fato marcante. Como fator principal interno foi o domínio, a hegemonia que a família Cavalcante exercia sobre a política local. Eles mandavam em tudo, então o pessoal estava, uma elite menor lá, estava querendo uma participação maior dentro da política, então esse foi o motivo interno mais importante dessa revolução. Mas, gente, dá uma lida nisso aí, que é importante também, tá? Depois, a monarquia cairia no Brasil, com um golpe militar apoiado lá pelos cafeicultores, e começaria então o período da República Velha. Na República Velha, eu vou citar como aqueles que eu considero sendo principais, né, que você tem que dar uma lidinha aí, ó. Guerra de Canudos, aquela do Antônio Conselheiro, né, movimento messiânico, né, liderando sertanejos lá, tá, para formar uma aldeia, o pessoal fez a campanha difamatória contra ele, aí mandaram lá 4 expedições do exército para acabar com a aldeia, né, uma covardia danada, mas enfim, né, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, tá, dá uma lida. Aí tem também o Cangaço e a Revolta do Juazeiro. Só que essas duas, elas não costumam aparecer tanto em prova, tá? Mas eu não estou dizendo para vocês que você não precisa saber nada sobre isso, não, tá joia? Mas eu citaria dentre essas que eu acabei de falar aqui as duas principais, a Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos principalmente, porque cai bastante, tá? Ainda dentro desse período, né, da República do Café, República Oligarca, que era um governo que não dava atenção nenhuma para a questão social, estava nem aí, né? Se tratava a questão social como caso de polícia, né? Não tinha nenhuma preocupação. Teve também as chamadas revoltas urbanas. A mais importante delas, a que você não pode ficar sem ler, sem saber alguma coisa, é a Revolta da Vacina, de 1904, por causa lá das reformas no Rio de Janeiro, né? A luta pela higienização do Rio de Janeiro, que tinha muitos casos de doenças, né, que eram contagiosas, né? O Rio de Janeiro, que era a capital da República, vivia infestado de ratos, mosquitos, baratas, e isso gerava muita doença, então era necessário fazer todo um trabalho de infraestrutura ali no Rio de Janeiro, no sentido de limpar o centro da cidade do Rio de Janeiro, de abrir avenidas, clarear mais a cidade, arejar mais a cidade, construir canais de captação de água de chuva, de esgoto. Para isso foi necessário expulsar a população que vivia no centro do Rio de Janeiro. O pessoal foi expulso, né, engrossando as favelas que já tinham se iniciado após a Guerra de Canudos, né? E depois teve a lei da vacinação obrigatória, né? Não houve nenhuma campanha
de formação população, então acabou se revoltando com essa situação toda e aconteceu essa revolta da vacina. Gente, leia sobre isso. A revolta da vacina é muito importante, cai bastante em prova de vestibular, né? Outros movimentos também importantes desse período. A greve, a grande greve de 1917 foi uma greve geral, parou todas as fábricas que existiam no Rio de Janeiro, São Paulo e alguns outros lugares também, né? 1917 foi o quê? Revolução Russa, né, gente? Você liga aí. Tá? E outro importante foi o movimento tenentista, né? Que contou com vários episódios aí de rebelião armada mesmo, né? Então a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a revolta de São Paulo de 1924, né? A revolta do Rio Grande do Sul do mesmo ano e a formação da Coluna Prestes, liderada pelo Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, né? Então foram momentos dramáticos aí da história do Brasil que estiveram ligados a esse movimento tenentista, que era um movimento que surgiu dentro do Exército e tinha como principal proposta derrubar a República Oligárquica, acabar com a República dos Coronéis, né? Uma das principais reivindicações dele era justamente o estabelecimento do voto secreto, para acabar com o voto de cabresto, né? Acabar com aquela coisa de coronelismo, e eles achavam que iriam acabar também com a corrupção no Brasil, né? Eles queriam modernização, coisas que a República Oligárquica não queria, né? Isso tudo veio à tona na Revolução de 1930, que teve um papel, no qual os tenentistas tiveram um papel muito importante. Então daí a importância histórica do movimento tenentista na história do Brasil, nesse período aí principalmente, tá? Na época da República Velha. Gente, então o movimento tenentista vocês têm que estudar. Não deixe de relacionar o movimento tenentista com a origem desses tenentes, viu? Origem social. Vindo das classes médias urbanas, né? Depois o pessoal queria uma política mais voltada para a cidade, para as indústrias, então é legal ficar ligado nisso aí, né? Depois de 1930, aí nós tivemos vários movimentos sociais no Brasil, não rebeliões propriamente dito, né? Mas movimentos sociais de reivindicação, aí teve vários. Aí eu vou citar como sendo os principais depois desse período aí, né, os movimentos de contestação, de resistência à ditadura militar, né? Nós tivemos guerrilha aqui no Brasil, movimentos armados, né? Então, eu até falei que não teve rebelião, mas levando em consideração esses movimentos armados, a gente pode dizer que isso aí foram movimentos rebeldes, um movimento de rebelião mesmo, né? A guerrilha do Araguaia, né? Os grupos de esquerda radicais lá, né? O VAR Palmares, né? O MR8, né? Que foram movimentos de contestação ao regime militar. E teve também toda uma mobilização social, né? Dos intelectuais, dos artistas brasileiros, através da música, do teatro, do cinema, né? Que criticavam a situação social e econômica do Brasil e também procuravam, da forma que podia, se combater a ditadura militar no Brasil, né? E depois disso, gente, dos movimentos mais recentes, assim, eu destacaria o movimento das diretas já, né? Apesar da prova do Enem ser uma prova do governo, então eles não vão querer tocar muito nesse assunto, né? Mas uma coisa que aconteceu esse ano que foi muito forte, e eu acho difícil, no Enem não tem nenhuma prova, nenhuma citação sobre isso, são essas manifestações que aconteceram agora, no meio do ano, né? Em junho aí. Então pode ser que eles façam alguma relação com o movimento das diretas já, né, que é um movimento do qual o PT participou, né, ativamente, aí, as figuras mais importantes do PT tiveram uma participação muito grande. Então pode ser que eles façam uma alusão aí, querendo criar uma associação entre esses movimentos aí de reivindicatórios aí do meio desse ano de 2013 com o movimento das diretas já, né? Então é legal você dar uma lida no movimento das diretas já, que exigia o quê? Eleições diretas para a presidência da República naquele ano, coisa que não estava prevista ainda na Constituição, era o finalzinho da ditadura militar e o pessoal estava querendo já eleger diretamente o presidente da República, né? Coisa que não veio a acontecer, mas a pressão que veio das ruas foi tão forte que fez com que o Congresso Nacional, na eleição indireta, ou seja, o colégio eleitoral, acabasse elegendo então o candidato da oposição do governo militar, que no caso era o Tancredo Neves, e tinha como vice o José Sarney, que acabou governando, uma vez que o Tancredo não pôde assumir porque veio a falecer antes da sua posse, certo? Bom, gente, ó, eu acho que de uma forma geral eu falei aí dos principais movimentos rebeldes da história do Brasil, certo? Lembrando mais uma vez que, lógico, as aulas não foram conforme eu queria, vocês vão estar acessando isso aí já meio tarde. Se tudo
tivesse dado certo desde o início, desde as 5, 6 horas da tarde, você já teria esse vídeo disponível aí, mas fazer o quê? Né? Então vamos aí à correção do gabarito, tá joia? Do capítulo 9. Deixa eu só conferir para ver se eu não vou falar errado, isso aqui mesmo, né? Gabarito do capítulo 9. Segunda questão, B de burro. Terceira questão, adianta. Quarta questão, B de besta. Quinta questão, E de esquisito. Sexta questão, E de esquisito. Sétima questão, B de burro. Oitava questão, A de acéfalo, tá bom? Então, nós temos aí esse gabarito. E, professor, dá para repetir? Dá sim, é só apertar o pause aí, entendeu? Voltar o vídeo um pouquinho que você vai ver de novo, tá joia, gente? Valeu, até o próximo capítulo, fui!